Então, a terceira pergunta é o seguinte, que eu acho que vai meio que misturar nessa que a gente estava falando, que é a relação do atleta com o seu medo, com a sua dor, com a sua incapacidade e sua frustração. Mas essa pergunta é mais específica no treinamento do atleta, não necessariamente na luta propriamente dita. Porque são dois momentos onde o atleta se frustra muitas vezes. Por exemplo, uma lesão, uma incapacidade de alcançar um determinado tempo, por exemplo, o cara tem que bater um peso, não consegue. São frustrações que vêm antes da luta que geram um desconforto ou uma incapacidade do atleta para a luta. Tá entendendo? É mais ou menos isso. E como funcionaria na cabeça do cara? Para o cara ter essa segurança de que, não, tudo bem, me lesionei aqui, mas pô, vou lá. Porque a gente vê isso muito na luta. Mas muitas vezes o cara vai lesionado e perde. Tem alguns que conseguem ganhar. Por que esse cara consegue ganhar? Por que esse cara que está com a mão quebrada vai lutar boxe, vai sobe no ringue, ganha do outro cara, e o outro que às vezes só teve um tempo que ele queria fazer na corrida dele e não conseguiu e se sente incapaz emocionalmente, sabe? Aí, como psicólogo, eu diria que é o histórico, né? A história da pessoa, como ela lidou com a frustração e com as vitórias desde criança, vai ser uma coisa importante. Eu acho que é no teu site, em algum lugar, você fala que o inimigo é você. Sim. Né? E os orientais falam isso há muito mais tempo do que ele. Né? Que se você vencer você mesmo, você vence tudo. Então, como psicólogo, eu acho que você já pode perder a luta de casa. Se você teve uma história de perder. Essa coisa, pode falar assim aqui, né? Escrota. Sim, de americano de loser e de winner. Sabe, isso é muito escroto porque eles usam isso para fazer bullying, para discriminar as pessoas e tal. Mas se você tem um perfil de campeão, você vai ser campeão. É claro que você pode ser campeão no mesmo período de um cara que é mais foda que você com o mesmo perfil, né? Tipo assim, quando o Pelé jogava, tinha outros caras que eram ótimos, mas pô, jogaram junto com o Pelé. Ninguém lembra. Porque ele se destacou muito mais. Ou lutadores incríveis na época do Mike Tyson, por exemplo. Ninguém se destacou, só ele, porque ele era mais do que todo mundo. Mas existe um perfil psicológico e tem que tomar cuidado para isso não virar uma nova discriminação. Mas assim, o seu medo da luta é o seu medo da vida. O seu medo da dor é o seu medo da dor na vida. Sabe? Não é diferente do medo da dor. As pessoas que são ousadas, por exemplo, nas artes, fugindo do assunto, elas são ousadas em tudo. Sabe? Não existe uma pessoa que é uma coisa numa e não é na outra. A não ser os hipócritas. Os hipócritas são pessoas que pregam uma coisa que não são. Mas a gente não está falando disso. Não. Até porque hipócrita na luta vai tomar porrada. Geralmente hipocrisia a gente não consegue encontrar na luta porque a gente... Porque vai tomar porrada mesmo. Na luta não dá pra fingir. Exatamente. Mas o vizinho pode falar, eu sou foda, não sei o que, bebê, e aí na hora ele vai mandar a mulher ir lá. Né? Mas não é desse que a gente está falando. Então assim, o medo é o seu medo. Sabe? Se você se dispõe a ser lutador, se você está com medo, é o teu medo. E aí que eu estou falando, você podia se estudar, provocar medo no seu adversário, a partir da história dele com a história do outro. Né? E aí você derruba ele pelo psicológico. A luta do McGregor com o Mayweather foi muito parecido. McGregor com o Mayweather, não, com o José Aldo. O José Aldo, na época que foi treinado pelo Isidoro, que foi meu treinador, ele caiu na armadilha psicológica do Mayweather. O McGregor não era nem muito conhecido e o Zé Aldo estava invicto, sabe? Só que o McGregor ele veio com uma estratégia de intimidar, de desvalorizar, de menosprezar tão intensa que o cara que era o ícone na época, que era o José Aldo, que era um cara que psicologicamente eu não imaginava que fosse cair nessa armadilha, acabou caindo nessa armadilha boba, emocional. Eu não conheço a história dele, eu nem vi o filme e tal, mas provavelmente por causa da história. Eu vi que quem tentou fazer isso com o Anderson Silva foi aquele cara que ele deu porrada várias vezes, né? Ele ficava sacaneando aquele jeito dele de cumprimentar. Qual é do cara? O cara não é oriental, não sei o quê. Ele foi uma vez numa entrevista de camisa rosa e o cara tentou sacanear ele inverteu, falou, não, eu tô de rosa por sua causa. Assim, porque isso conta, né? Porque vai atingir lá o seu psicológico, não de hoje, mas o psicológico da sua infância, da sua criação, das suas frustrações. Essa é a resposta como psicólogo.
Porque é isso, né? O seu medo é seu. Nada te assusta. O que te assusta é teus fantasmas. É você com você mesmo. Você com você mesmo.